perguntei para os meus seguidores quais comportamentos eles achavam mais chatos. Dos mais citados, separei 4 e pedi para que eles votassem em qual era o suprassumo, o ápice da chatice. E a resposta foi gente reclamona. Inclusive, já me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, viu? E nós vamos falar então sobre gente chata, reclamona. Então, por isso, já compartilha esse vídeo com a pessoa mais chata e reclamona que você conhece. Mas talvez essa pessoa seja você, né? Então, de qualquer forma, fique aqui até o final, curte, compartilha, comenta e vamos logo pro conteúdo antes que vocês comecem também a reclamar falando demais. Você já percebeu como é da natureza humana reclamar, murmurar? E não é de agora só não, gente, é desde que o mundo é mundo, né? A gente vê ali vários exemplos bíblicos de pessoas extremamente murmuradoras. Parece quase que nasce um ser humano, nasce uma reclamação. Coisa terrível, né? Mas nós estamos cada vez mais adaptados a reclamar do trânsito, da fila, da família, e do amigo, e do marido, e da esposa. Por que a gente reclama tanto? Você já parou para pensar sobre isso? Por que que o ser humano ele é tão reclamão? A partir da terapia cognitivo comportamental, eles propõem que nós vamos ter pensamentos negativos tão enraizados que vão fazer com que a gente amplifique tudo o que tem de ruim. Nós vamos olhar a vida ali com um olhar mais azedo, sabe? As nossas perspectivas, elas vão nos dar um tom ali de tudo tá ruim. Não está como eu gostaria, estou frustrado. E esses pensamentos negativos, eles vão influenciando nas nossas emoções e nos nossos comportamentos, né? A reclamação, ela só é fruto daquilo que está dentro do seu coração. Afinal de contas, a boca só fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, se você reclama muito, é porque provavelmente você está vivendo aí internamente grandes frustrações. Agora, já num outro caminho, numa outra abordagem, a logoterapia, ela não fala só que o ser humano vai ter pensamentos ruins que vão influenciar ali na vida dele, mas ela fala que é de extrema importância a gente encontrar um sentido para as situações. Isso vai ser essencial para que a gente consiga se tornar mais resistentes, mais resilientes diante do sofrimento, da frustração e tudo aquilo que nos leva a murmurar, né? Viktor Frankl ele falava que em absolutamente tudo nós podemos encontrar um propósito. E a Bíblia, ela nos ensina, como por exemplo em Filipenses 2,14, o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O que significa todas as coisas no latim? Significa todas as coisas. Brincadeirinha. Enfim, vamos lá. Mas esse conselho nos chama a viver uma vida de contentamento e confiança em Deus, sem cair na armadilha do vitimismo. Geralmente, uma pessoa muito murmuradora, ela pode não perceber, mas ela é extremamente vitimista. Mas você deve estar aí pensando, Pamela, mas as pessoas na Bíblia, né, elas choravam ali diante de Deus, tem até ali o livro ali de Jeremias, Lamentações de Jeremias, por que eu não posso reclamar? Aqui vai um ponto extremamente importante. Existe uma diferença gritante entre reclamação e lamentação. Você sabe qual é essa diferença? Reclamar é se prender ao problema, né? É perpetuar uma postura de insatisfação, de coitadismo, de vitimismo. Mas o lamentar, não. Lamentar, por outro lado, é bíblico e saudável. Os salmos, por exemplo, estão cheios de lamentos sinceros diante de Deus, mas sempre com o propósito de entrega e busca de esperança. Então, o principal ponto que diferencia a lamentação de reclamação é reclamação, foco no problema, sem atitude ou propósito. Enquanto lamentação, foco na dor, mas com entrega e esperança em Deus. Por exemplo, no livro do profeta Chorão, né, como é considerado, lá em Lamentações de Jeremias 3, no versículo 22 a 23, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ou seja, o profeta Chorão, ele chorava, mas ele chorava diante do Senhor, confiando que as suas forças, né, o que ele precisava para poder passar por aquela situação, ia vir por parte do Senhor. Deus iria renovar, ia capacitá-lo ali com graça para poder suportar e que no final das contas toda a esperança dele estava em Deus. A reclamação, ela não é só chata, ela também é prejudicial à sua saúde emocional
aos seus relacionamentos e à sua vida espiritual. Veja, por exemplo, na sua vida emocional, quando você reclama excessivamente, você vai se tornar uma pessoa mais estressada, mais ansiosa, com um fluxo de pensamentos negativos muito maiores, né? Vai ter ali o tempo todo no seu corpo liberando ali emoções que vão gerar adrenalina, noradrenalina, um alto índice de cortisol e vai afetar, por exemplo, que é o segundo ponto, os seus relacionamentos. Porque uma pessoa que está constantemente reclamando, ela afasta os outros, porque ela cria um ambiente tóxico. É chato estar perto dela, né? Você conviver com ela se torna algo pesado. Na sua vida espiritual, reclamar nos distancia da gratidão e enfraquece a nossa fé. Algumas pessoas pensam que gratidão é uma emoção, mas gratidão é, na verdade, um comportamento que você escolhe ter se você buscar desenvolver. Se você não busca desenvolver, você não vai ter a gratidão. Então, gratidão é algo que se conquista, que se desenvolve, não é algo que o ser humano nasce, como, por exemplo, a emoção, a alegria, a emoção, a tristeza. A gratidão não. A gratidão é uma escolha, é uma decisão. Então, quando nós reclamamos demais, a nossa fé ela fica enfraquecida, porque nós estamos o tempo todo dizendo que, no final das contas, o problema parece ser maior do que Deus. O problema é maior do que qualquer circunstância e eu não sou capaz de lidar com ele. Mas então, como abandonar a reclamação e adotar a prática da gratidão? Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos práticos que, se você parar para poder avaliar, você vai conseguir se auto-observar e autogerenciar as suas emoções. Agora, como abandonar a reclamação e desenvolver o hábito da gratidão? Eu vou trazer aqui alguns pontos práticos para que você consiga se autogerenciar, tá bom? Cuidar aí das suas próprias emoções e dos seus pensamentos. Ponto 1. Identifique os gatilhos. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós temos consciência. Nós só conseguimos enxergar aonde tem luz. Traga luz para os seus próprios comportamentos. E, inclusive, já começa aí a ser algo terapêutico, porque você vai precisar parar de olhar para o outro, para o externo, para reclamar, e olhar para si mesmo. E comece a perceber, todas as vezes que você reclamar, qual emoção você estava sentindo, o que, que estava passando na sua cabeça, né? Quais pensamentos, o que te levou até aquele comportamento. Comece a se auto-observar e a avaliar como que você se saiu em determinado momento que você começou a reclamar muito. O segundo ponto é reestruturação cognitiva. É uma prática utilizada na terapia cognitivo-comportamental para que, após a gente descobrir o pensamento disfuncional, a gente vai reestruturar, a gente vai mudar, modelar, alterar aquele pensamento. E eu não estou falando aqui de sair de um comportamento negativo para ir para um comportamento como daquele do livro de Poliana, né? Que a menina enxerga tudo rosa, tudo é maravilhoso, porque isso daí é uma positividade tóxica, que impede inclusive de ver pontos negativos que precisam ser melhorados, tá? Aqui eu estou falando para você fazer substituições, como por exemplo, odeio o meu trabalho, você substituir para sou grato pela oportunidade de crescer e aprender, sou grato por ter uma renda, sou grato por ter uma capacitação. Mas vamos ler, isso não é só ficar vendo o lado positivo? É, gente, é. Porque não existem pessoas desempregadas, não existem pessoas com necessidades básicas. E se você está sendo suprido, isso é algo positivo e é real, é uma realidade da vida, tá? Mas quando a gente reclama muito, a gente só olha para o nosso umbigo. E aí a gente esquece que no mundo, muito maior do que só o ambiente que nos cerca, existem pessoas passando por coisas terríveis, né? E você tem recebido, sim, alguns privilégios que você tem chamado de maldição e que outras pessoas adorariam poder estar no seu lugar. O ponto 3 é diário de gratidão. Ah, lá começou essa história de diário de gratidão. Você pode fazer isso, abrir um grupo no WhatsApp, seu caderno, qualquer lugar que você achar, numa nota do celular, mas é extremamente importante a gente viver o que o versículo diz. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança.
Nós, seres humanos, temos uma memória muito curta para a bondade de Deus, muito curta para os milagres que ele faz, mas uma memória muito gigantesca e que amplifica o que é negativo. Então, o diário de gratidão não é algo simplesmente aleatório, ele é comprovado cientificamente que pessoas, após praticarem algumas semanas esse diário de gratidão, coisa que não vai tomar 5 minutos do seu dia, elas desenvolvem mais bem-estar, elas se tornam mais felizes, mais contentes. Então, vale a pena sim você fazer um diário de gratidão. E um diário de gratidão são anotar 3 coisas, 5 coisas que você é grato, tá? Não é você fazer um texto, não. A quarta prática é lamentação saudável. Você já sabe agora que existe uma diferença entre reclamação e lamentação. Então, aquilo que é difícil para você lidar no seu dia a dia, busque a ajuda de alguém, né? Seja prático, né? Resolva, tenta ser resolutivo com o seu problema. Leve também diante de Deus, mas não só como uma reclamação, um julgar na cara, né? Como Adão fez a mulher que tu me deste. Não, leve diante de Deus as suas dificuldades, né, mas sempre termine com a esperança, com a confiança de que Deus, ele permanece bom, de que Deus, ele tem um plano bom, perfeito e agradável para todos nós. E isso gere esperança em você. O quinto ponto é cerque-se de boas influências. Um dos grandes erros de muitas pessoas é achar que o ambiente externo não vai influenciar no meu ambiente interno. Se você está do lado de uma pessoa que fica constantemente reclamando, você vai sim começar a ter o seu coração ficando amargurado. Então você precisa se cercar de pessoas que têm ali uma mentalidade de gratidão a Deus, de temor a Deus, pessoas que vão te ajudar a trazer à memória o que pode te dar esperança. Então, cerque-se de pessoas que vão te auxiliar neste processo para que você se torne mais grata, que você tenha mais consciência da bondade de Deus. Mudar não é uma tarefa fácil, exige esforço, exige que você se mantenha constante, mas é possível mudar. Às vezes a gente pensa que precisamos ver uma tremenda revolução. Às vezes você pensa que para parar de reclamar, você precisa ter o carro que você gostaria, a casa que você gostaria, o dinheiro que você precisa, mas na verdade são pequenas mudanças que vão alterando e transformando a nossa vida, inclusive como nós vamos lidar com as circunstâncias aí que nós vamos vivenciar. Se você é uma pessoa que cultiva muito a reclamação, não vai ser o que você espera que venha a acontecer que vai mudar essa questão. Quando você receber o dinheiro que você quer, ter o carro que você deseja, a casa dos sonhos, se você desenvolveu a prática de ser reclamão, você vai encontrar outras coisas para se apegar para poder reclamar. Então, esses pequenos detalhes do cotidiano, né, essas pequenas práticas, elas vão nos alterando por dentro de pouquinho em pouquinho, até que transformam toda a nossa vida. E, inclusive, né, vale lembrar o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, deixa aqui nos comentários, né, qual a sua maior reclamação diária. Vamos junto nessa jornada de transformação? Até a próxima!